E aí pessoal, Barbas Trader falando. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o que esperar para 2020 em relação à economia e o mercado financeiro. Vou começar falando um pouco sobre inflação. E como nós podemos definir inflação? Resumidamente, inflação é o poder de compra que você tem em relação aos produtos de uma economia. Como discriminado aqui no quadro, nós temos, por exemplo, maçã, serviços de streaming, vestuário, feijão. E digamos que com essas duas notinhas aqui embaixo, ó, nós consigamos comprar em determinado mês todos esses produtos aqui. Na prática, o que a inflação faz é o seguinte: com o decorrer do tempo, essas duas notinhas não vão ser o suficiente para você comprar aqueles mesmos produtos na mesma quantidade. Então você precisaria, por exemplo, de uma terceira notinha para que conseguisse comprar os mesmos produtos. Então o que a inflação faz é diminuir o seu poder de compra ao longo do tempo. E o que nós podemos esperar para a inflação no Brasil para o ano de 2020? De acordo com o Copom, que é o Comitê de Política Monetária pelo Banco Central do Brasil, nós sabemos que a inflação em 2020 está estimada em torno de 3,7%. Então isso significa que o seu poder de compra ele não vai diminuir rapidamente. E isso pode trazer alguns benefícios que podem ser percebidos em relação ao seu custo de vida, que praticamente vai se manter o mesmo, e uma certa facilidade em pegar parte da renda que você tem e realocar em algum outro lugar, como por exemplo poupar ou gastar com outra coisa como lazer. Então parte da sua renda, com uma inflação menor, ela pode ser realocada para poupança ou para outros gastos. Além disso, vamos falar um pouco também sobre taxa de juros. A taxa de juros ela é usada como referência pelos bancos para conceder financiamentos. Então, se você já estava pensando em comprar uma casa ou comprar um carro, talvez o melhor período para você efetuar essa compra, se financiado, vai ser durante o começo de 2020. Porque, de acordo com o Copom, a taxa de juros atual está em 4,5%. Espera-se que ela diminua de 4,5% no começo de 2020 para 4,25%. Só que após essa diminuição de 4,25% no início de 2020, espera-se que durante o ano ela fique estável com um acréscimo até o final de 2020 para 4,5% novamente. E que em 2021 essa taxa comece a subir para a região dos 6%. Logicamente, se você esperar até 2021, de acordo com o cenário esperado pelo Banco Central, provavelmente as suas taxas de financiamento vão ser bem maiores do que as taxas atuais agora no começo de 2020. E além disso, nós também podemos esperar em relação ao câmbio, para quem precisa ir comprar dólares ou pretende viajar para o exterior no final de 2020, a projeção do câmbio para o final de 2020 pelo Copom está em torno de 4,10. Vale lembrar que toda essa conjuntura, essa estrutura que o Banco Central, o Copom, propõe no relatório, é ancorado, é baseado em algumas circunstâncias.
Uma delas é o cenário externo. Então, nós dependemos basicamente de cenário dos Estados Unidos e China para que essa conjuntura toda se concretize, e dependemos também da continuidade das reformas e ajustes feitos pelo governo até aqui, como a reforma tributária, reforma previdenciária, e a não continuidade dessas reformas, desses ajustes políticos e econômicos no Brasil, provavelmente vai prejudicar essa conjuntura, desconfigurando um pouco esse cenário. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, e qualquer dúvida, vocês podem deixar um e-mail ou um comentário aqui no YouTube ou no Instagram.